Olá pessoal, boa tarde a todos. Nós vamos dar início ao nosso bate-papo sobre paridentidade, como ser mais parecido consigo mesmo. Vocês podem estar acompanhando, né, algumas informações, não só pelos slides, mas depois a gente vai tratar de um quadro que eu coloquei aí para vocês, como uma das técnicas para vocês usarem de autopesquisa com relação à paridentidade. Bom, eu sou a professora Simone Zolet, né, sou conscienciômetra, atuo na Conscius, que é uma instituição que trabalha com o estudo, né, o aprofundamento da autoconscienciometria e da heteroconscienciometria. Nós vamos estar, um desses tópicos, né, a paridentidade, inclusive é uma das questões que nós estudamos no próprio conscienciograma, né? Quem não conhece, é esse livro aqui. Tá, eu vou estar mostrando aqui ao lado aqui para vocês, né? Algumas pessoas já devem ter trabalhado, estar trabalhando com ele, né? Então, só para a gente estar iniciando aí o nosso bate-papo, né? A nossa conversa, é interessante definirmos o contexto de paridentidade, né? O que é paridentidade? Que identidade, né, todos já conhecem, a própria definição aí pela área da psicologia, né, de outras linhas aí da ciência convencional. Que identidade é tudo aquilo que distingue um indivíduo de outro. Contudo, para identidade, ele vai além. É uma ideia além de uma identidade que já é estudada aí no nosso contexto convencional. Paridentidade, né, é o conjunto de características conscienciais. Ou seja, conscienciais aqui eu me refiro a quê? Ao ego, ao self, à personalidade. E essas características são ímpares, diversas. E dentro de todo um contexto que essa consciência experimentou ao longo das vidas, das suas vidas sucessivas. E é isso que a distingue de uma consciência a outra e a torna singular. Então, né, peraí, se eu estou dizendo que a paridentidade, ela é esse conjunto de características ímpares de cada pessoa, de cada consciência, que ela teve ao longo dessas circunstâncias pretéritas e vidas pretéritas, então a coisa aí aumenta, né? As variáveis são muitas. Nem irmãos gêmeos são iguais, né? Então nenhuma consciência é igual à outra. Isso é singularidade. Então, por exemplo, não existe existem várias Simones aí, né? Mas não existe uma Simone igual a mim, né? Assim como não existe alguém igual a você. Você tem o seu talento pessoal, suas características, seu temperamento e a sua consciencialidade, que é ímpar, que é singular. E dentro dessa consciencialidade, né, a gente vai poder tá estudando dentro do contexto da autoconscienciometria, o nosso mater pensene, né, que é aquilo que sintetiza você, que resume você. Então vamos pensando, né, em conjunto, e é interessante vocês estarem em mente que quando a gente fala para identidade dentro de um contexto do paradigma consciencial, ou seja, o que eu quero dizer aí, né, do paradigma consciencial? Vamos lembrar, né, o pessoal que já estuda os contextos da conscienciologia, o princípio da descrença, que o paradigma consciencial, né, para nós, né, dentro desse paradigma, existe o quê? É a forma como nós vemos o mundo. E a forma como eu vejo as coisas, como eu vejo o mundo, ela também vai definir o contexto da minha paridentidade. Então, como é que eu vou começar a estudar isso? Por onde eu começo? Puxa, se no universo só existem consciência, né, duas realidades, consciência e energia, certo? Até aí a gente já
já tem uma noção. E que você não é energia, você é consciência. Então vamos aprofundar aí. Se você é uma consciência, não é energia, a consciência ela vai estar dominando todos os processos, ou pelo menos deveria, né, dominar todos os processos de energia. Até porque você não é esse corpo e não é esse seu cérebro físico. Isso daí também é um tipo de energia. Então o que eu estou trazendo aqui? Que essa sua consciência singular, que se expressa, se manifesta através de vários veículos, né, que é o holossoma, que é o conjunto de vários veículos, né, que temos lá, né, o psicossoma, o energossoma, o mentalsoma. Então, todos esses veículos da consciência, incluindo o próprio soma, que é físico, não somos nós. Isso quem já viu palestras, né, do próprio IPC, né, de outras instituições conscienciocêntricas, palestras introdutórias, pode estar vendo e estudando com mais profundidade a questão do holossoma, né, e como que isso ocorre. Então imagina, vamos ampliando aí nosso pensamento, né? Estou falando isso para ajudar as pessoas a aproximarem conceitos e a gente chegar a pensar de modo mais profundo na questão da paridentidade. Senão, pode acontecer o equívoco de nos, mesmo aceitando, né, e fazendo parte do paradigma consciencial, você acabar se resumindo na intrafisicalidade, no soma. Ou seja, a pessoa ela esquece que ela é mais do que o soma dela, do que o corpo físico, do que a intrafisicalidade. Então, por isso que eu estou fazendo as pessoas que já conhecem recordar, né, essas ideias de que você não é o seu corpo físico, você não é o seu cérebro físico, né? E um exemplo disso, um fato comprobatório disso é a própria projeção consciencial, tá? Então, assim, puxa vida, se eu me vejo fora do meu corpo, fora dessa realidade física, e vejo que eu não sou o meu cérebro, então a minha identidade, ou seja, ela é muito maior do que eu penso que ela é. E muitas vezes, pelo menos o que eu tenho visto aí, né, conversando com as pessoas, né, nos grupos, é que nós nos resumimos a uma identidade que ela é superficial, ela não é uma identidade real. Pelo simples fato de nos faltar um alto aprofundamento, uma seriedade em querer, de fato, né, em não botar limites, né, ou barreiras, ou travas, né, no processo mais sério, mais aprofundado da questão da autocognição. A autocognição aqui, pessoal, é o fato de você entrar de modo coerente, profundo, sério, né, na tua própria consciencialidade, né, popularmente conhecido como autoconhecimento, mas como essa palavra ela é muito carregada de uma ideia, né, de um sentido mais místico e muitas vezes um misticismo religioso, né, do tempo lá do Egito, né, das pítias, todo aquele processo. Então, nós estamos trazendo esse neologismo que o próprio professor Valdo comenta, né, nos verbetes, na Enciclopédia da Conscienciologia, da autocogniciologia, da autocognição. É um aumento do conhecimento acerca de você próprio. O pessoal pode ir participando, quem quiser já fazer perguntas e tal, fiquem à vontade, tá? Vamos procurar fazer assim, eu estou passando informações, mas a gente pode já ir conversando. Agora sim, gente, a questão mais séria, né, de tudo isso, né, do contexto desse paradigma consciencial, da ideia da para-identidade, é você estar ciente, né, da sua personalidade. Então, como que a gente pode começar a visualizar isso, né? Tem um esquema aí que é no formato de um gráfico circular, né, que vocês podem estar observando, onde eu coloquei assim, essa personalidade, o eu, o self, ela estaria como se tivesse aquele círculo branco aí no meio, né? E nós somos compostos de várias coisas. Por exemplo, holo-memória, que é o conjunto de nossas memórias, né? Tanto a memória dessa vida de agora, que você está nesse corpo físico,
com esse cérebro físico aqui, que é novo, né? Ele é totalmente novo, então você precisa de toda uma readaptação, de uma genética e tudo. Tanto também das memórias das outras existências que você já teve, tanto memórias essas positivas, quanto memórias essas que fizeram você ficar com marcas, né? Marcas emocionais. E que essas marcas emocionais vão estar, de alguma forma, muitas vezes, né, travando o teu processo evolutivo. Então, esse processo dessas travas, depois a gente vai estar investigando, né, e falando de uma maneira mais aprofundada. Mas vamos, né, voltando ao gráfico circular, que é essa ideia do eu, né, do self, da personalidade e da consciência. Então, composta por essa holomemória, por todo o processo holossomático, ou seja, esse veículo, né, os veículos que, de certa forma, a gente, quem já leu, né, um livro lá que se chama, é um livro psicografado, mas ele é interessante porque ele fala dos 9 passos para a reencarnação, ou seja, é uma experiência de uma consciência se conectando ao veículo da sua mãe, né, da sua mãe, para daí estar vindo para cá, e como que ocorre todo esse processo de conexão. Então é bastante interessante até para nos instigar a respeito do nosso holossoma, o quanto que a gente sofre influência genética, né, dos nossos pais, dos nossos parentes, daquele grupo que a gente vai estar se conectando nessa vida, e o quanto que tem de influências paragenéticas. O que é a paragenética? A paragenética são todas aquelas heranças que você adquire de você mesmo. Então, seus traços conscienciais, pontos fortes, pontos fracos, pontos faltantes, temperamento, que é uma coisa assim que é muito complexa, a questão do temperamento do indivíduo. E, enfim, a Beatriz está pedindo para eu repetir o nome, né, do livro psicografado. Então, o nome é 9 Passos para a Reencarnação. É um livro psicografado, inclusive uma das tradutoras foi uma voluntária nossa lá de Curitiba, do IPC, a dona Maria Tereza Lacerda, né, ela foi uma das tradutoras desse livro, e é muito rico, ele tem muitos detalhes a respeito dessa conexão, né? Eu vou estar terminando só explicar essa ideia do self e personalidade. O José Luiz está perguntando a questão do paradigma e a gente vai estar voltando nisso aí, tá, José? Fica tranquilo. Então, vocês podem ir falando, se eu estiver indo muito rápido, fiquem à vontade, estamos em casa, né? Então, vamos compartilhar conhecimentos e informações. Essa pesquisa da paridentidade, eu estou com ela já há 1 ano, então tem muita coisa, sabe? Ela é recente, então tem muita coisa, ela não está fechada, tem muitas ideias que eu quero compartilhar com vocês, né? Quero deixar meu material aí, e está andando, está caminhando. Então, o que vocês puderem contribuir, né? Vamos trocando e compartilhando, tá? Então, só para fechar essa ideia do eu, né? Da personalidade, do self, então, eu falei da holomemória, que é esse conjunto, né, dessas memórias, tanto dessa vida como das vidas passadas, que ficam gravadas, registradas, como se fosse um backup do seu computador, né, que é o nosso paracérebro. Tá? Então, está lá, estão todas as informações lá. E a dificuldade, muitas vezes, pessoal, é da gente estar fazendo esse download das informações desse cérebro extrafísico que nós temos, que é o paracérebro, para o nosso cérebro físico. Para isso, tem algumas técnicas que nos auxiliam, porque muitas dessas informações que vão nos dar dados e fatos, né, e para-fatos, pelo contexto extrafísico, ou seja, da outra dimensão do que viemos, né, porque nós não somos intrafísicos, nós não somos esse corpo físico, como eu falei no início. Então, ninguém aqui, diante do paradigma consciencial dessa nossa ideia, né, da própria ideia da conscienciologia, ninguém é terrestre, ok? Todos nós somos extraterrestres, no sentido de
que você veio de um outro contexto, de uma outra dimensão, para essa dimensão. Então, nós não nascemos, a consciência ela não nasce nessa dimensão intrafísica, tá? Ela só se utiliza dessa dimensão, desses veículos, né, de manifestação, como se fossem carros, né, como se fossem, por exemplo, vamos imaginar assim, você é piloto de um Jeep, né, de um Fusca, para estar andando melhor nesse tipo de terreno. Mas se você precisa estar andando num outro tipo de terreno, por exemplo, você vai utilizar um barco, um navio para andar na água, e um avião, né, um supercaça para estar voando, para andar no ar. Então, eu estou fazendo uma analogia, né, para o pessoal aí novo entender que você não é o Fusca, você não é o navio e você não é o avião, tá? Você é quem está pilotando isso, ok? Então, paradigma, José, ele tem relação com o modo como uma pessoa enxerga as coisas, o modo como ela aprende, o modo como ela vê o mundo. O paradigma que está vigente atualmente ainda, por um bom tempo aí, uns 3 séculos ou mais, é o paradigma materialista, fisicalista. Ou seja, a maioria da população enxerga a vida, as coisas, de modo que? De modo intrafísico, material. Então, tudo a pessoa tem que tocar, tem que pegar, né, para compreender. A própria ciência convencional, ela estuda só o corpo físico, com exceção da homeopatia, da acupuntura, que estuda o veículo energético, tá? O que a gente está trazendo aqui puxa, muito bacana, muito legal esse paradigma materialista para as coisas daqui, dessa dimensão. Mas, como nós não somos essa dimensão, e como eu não sou só isso, né, José, então eu amplio esse meu modo de ver o mundo, e quando a pessoa ela tem uma experiência energética, que ela percebeu que ela absorve energia, que ela doa energia, que ela teve uma experiência de projeção astral, né, que o pessoal fala, nós usamos o termo projeção da consciência. Então, quando eu me vejo projetado fora do meu corpo, que eu percebo que eu não sou meu cérebro, as coisas mudam bastante, né? Se você quiser, José, tem uma pesquisa de um psiquiatra que se chama Pim Van Lommel, e ele conseguiu, né, ele conseguiu ver que, diante lá de uma pesquisa com os pacientes dele que sofriam uma experiência da quase morte, né, eram pacientes cardíacos, acho que caiu, né? Pessoal, acho que está voltando aqui, né, nós tivemos uma queda, né, a Márcia já gritou lá, caiu. Às vezes acontece isso mesmo, tá? Quando a gente está ouvindo ideias, né, de ponta, e principalmente falando de paradigma consciencial, tem todo um processo aí energético que a gente precisa dar conta, né, em conjunto, tá? O PowerPoint não está aparecendo, é isso, pessoal? Nós já vamos dar um jeito aqui, não se preocupem, tá? Enquanto o Rodolfo aqui, meu colega evolutivo vai me ajudando aqui a fazer aparecer o PowerPoint, só para o José aí, né, a questão do paradigma consciencial. Então, José, o pesquisador, esse Pim Van Lommel, né, ele não é da conscienciologia, ok? Ele é um cientista convencional, né, um psiquiatra, e ele trabalha também, ele é um cardiologista, e vocês podem procurar isso na internet, que vocês vão encontrar, Pim Van Lommel, e inclusive na revista Scientific American também tem um artigo dele lá. Então ele pegou lá uma população de pacientes dele que sofreram o processo da experiência da quase morte, né, ou seja, eles morreram, né, clinicamente, e voltaram, né, em plena mesa de cirurgia e tal. E ele fez uma pesquisa com essas pessoas, e com os fatos que ele juntou, ele ficou se questionando, ele, puxa vida, mas essas pessoas, elas simplesmente morreram e voltaram,
e me relatam coisas que de fato ocorreram enquanto elas estavam na mesa da cirurgia, ou coisas que estavam lá fora ocorrendo, como acidentes de carro e tudo, com placa de carro e tal. E como é que pode, se o cérebro físico estava aqui? Então, o que é isso? Então, nós não somos o nosso cérebro? Então, esse questionamento que o Pim Van Lommel fez recentemente, né, no nosso século, a conscienciologia ela já estuda há muito tempo. Né? Existem outras linhas também que estudam, cada um da sua forma. Então, o que a gente traz aqui é o seguinte, é que esse paradigma da consciência, o paradigma consciencial, é o modelo de estudar as coisas, de estudar os indivíduos e tudo à sua volta, onde você percebe, né, consegue pesquisar com algumas técnicas dentro do princípio da descrença, que é não acreditar em nada, nem mesmo que você vir aqui, né, tem as suas próprias experiências, é que você consegue aplicar essas técnicas e ver que o ser humano, a humanidade, não é só a humanidade, né, que são consciências. E existem consciências em diversos locais aí do nosso cosmos, né, do nosso universo. Cada uma com um tipo de soma, com um tipo de corpo, padrão de energia, temperamento, que sofre influências da sua cultura, da mesologia e assim por diante. E que nenhuma delas surgiu no plano intrafísico. Né? Então, além disso, no paradigma consciencial você tem que levar em conta que a consciência é singular, que existe um processo de universalismo, que existe o processo das bioenergias, que existe o processo da cosmoeticidade, da cosmoética, ou seja, existe uma ética maior, uma ética cósmica e assim por diante, tá? Bom, gente, aqui o Will está colocando uma questão assim, consciência e energia, né? Energia como coisa, né? Portanto, dualismo, ou consciência como propriedade, né? Subproduto do mental soma, né? Uma ideia monista, né? Eu quero dizer consciência como coisa. Não, consciência é você, sou eu, né? As pessoas que estão aí, são os indivíduos, é ego, self. É dentro dessa ideia, não é como coisa, não. A consciência é aquilo que está vivo. A energia é tudo aquilo que vai se transformar em algum tipo de matéria, por mais que seja uma matéria que a gente não conheça. Uma matéria mais sutil, né, ou mais grosseira, como uma mesa, por exemplo, como o ar que a gente respira. Tá? Mas a consciência não, ela não é uma coisa, ela é você. Tá? E a consciência é que dá origem para tudo. Então, vejam só, pessoal, então, para todas essas questões aí, para a identidade, não é um negócio muito mais complexo do que a gente imaginava? Ela vai além do processo de identidade aí da própria psicologia. Então, só para a gente acompanhar, para ajudar vocês na questão, né, que eu estava terminando a questão do self e personalidade com aquele gráfico circular. Por que um gráfico circular? Porque a consciência não tem forma. E pior, consciência também não tem sexo. Daí, piorou a situação? Não tem sexo no seguinte sentido. Ora eu vou vir como mulher, ora eu vou vir como homem, tá? Um corpo masculino, um corpo feminino. Devido às coisas que eu preciso estar aprendendo, tá? Devido às ferramentas que eu preciso estar utilizando. Então, o nosso soma, nosso corpo físico, ele é uma ferramenta. Uma ferramenta para a gente poder estar se desenvolvendo enquanto consciências. Então, por exemplo, a ferramenta ginossomática ou feminina, ela tem várias botões, várias coisas, né, que o androssoma, o masculino, não tem. E, por outro lado, o androssoma também tem outras possibilidades que o ginossoma não tem. Então, quanto mais eu variar essas ferramentas, utilizar dessas ferramentas para meu desenvolvimento, para eu ter mais maturidade, para eu aumentar a minha compreensão com as pessoas, com as coisas, né, com o universo. Então, tudo isso ajuda no nosso processo evolutivo. Só um detalhe aqui, né, pro Will aí,
está recomendando ali a introdução, né, a Conscienciologia ali para a introdução, é bem interessante, tem um livro de projeções da consciência do Sr. Valdo, que lá para o José Luiz é bastante interessante. Então, boa ideia aí, Renato, né, para o Will também. Então, assim, pessoal, dentro, então, falei da holomemória, né, desse processo do holossoma, das ferramentas que nós utilizamos, né, através dos vários veículos para estar nos manifestando. E outra coisa, o que vai nos definir, né, enquanto consciência? Então, aí vai questão de temperamento, traços pessoais, pontos fortes, pontos fracos, valores e princípios pessoais. Sem isso, também não tem como você estar fazendo uma autodefinição. E para a identidade, acima de tudo, é a autodefinição, tá? E aí, assim, tudo bem, Simone, né? Você vai me falar, ok. Então, não somos aí nosso corpo, nossa identidade é maior do que a gente imagina, você é maior do que você é, né? Você que eu digo, vocês que estão aí, eu, né? Então, e agora? Né? Como é que fica a nossa situação? Então, o que me ajudou, né, no início aí dessa pesquisa de para-identidade foi pensar na questão da paraprocedência. Então, o que é paraprocedência? É o lugar de onde você veio realmente, de fato, na verdade. Tá? Então, puxa, se eu não vim aqui do intrafísico, se na verdade foi utilizado a matéria lá do meu pai e da minha mãe para estar constituindo uma energia mais densa, para estar me dando possibilidade de ter uma ferramenta para me manifestar aqui, onde eu estava antes disso? E aí, onde é que vocês estavam antes disso? Essa é a pergunta, né? Então, essa paraprocedência, esse local, esse lugar, essa colônia extrafísica, nessa outra dimensão mais sutil, que você estava antes de retornar ao intrafísico. Que na Conscienciologia a gente utiliza o tema ressoma, ou seja, antes de você ressomar, retornar à condição física. Tá? Então, assim, para a gente poder pensar em paraprocedência, né, vendo ali pelo slide, só para vocês estarem aprofundando ainda mais, né, uma ideia central, uma ideia-chave, né, que a autorreflexão profunda, ela tira esse manto, né, que nos faz, que nos impede de trazer à tona o nosso real eu, a consciência que você é. O que é consciência? É consciência extrafísica. Então, você é uma consciência extrafísica, eu sou uma consciência extrafísica. E essa superficialidade no intrafísico nos deixa com esse manto. A própria superficialidade é o manto. Que a gente vai levando a vida do jeito que dá, né? A vida leva eu. E a gente esquece de quem realmente nós somos, tá? Fica difícil, como eu falei lá no início, é bastante trabalhoso fazer esse download do seu cérebro extrafísico, dessa tua paraprocedência, baixar, fazer o download das informações de quem realmente você é. Fazer uma recuperação da tua lucidez, da essência, daquilo que é a tua essência consciencial. Então, aos poucos, nós vamos conseguindo, através do contato com as pessoas, das pessoas que nós temos afinidades e que servem como agentes retrocognitores para nós. Isso vai nos ajudando a lembrar de quem de fato nós somos. E um dos pontos chaves, pelo menos para mim, quando comecei a me perceber disso, foi assim, para vocês entenderem, né, o contexto. Então, desde criança, e vocês podem pensar isso aí com vocês, né? Então, a nossa paraprocedência é o seguinte. Então, desde criança, eu tinha uma coisa comigo e que não era da minha família, porque é isso que vocês têm que checar também, tá? Tem coisas que a gente aprende no nosso meio familiar, no nosso meio cultural, na nossa cidade, no contexto onde você nasceu, no país onde você nasceu. Mas não é isso. O que eu estou trazendo é o seguinte, que além dessas influências externas, do ambiente externo, você precisa levantar isso para saber que tipo de influências que você sofre com o meio externo. Mas isso é uma tabela, é um quadro.
O quadro que eu estou falando é outro, que é que influências, que ideias centrais eu trouxe, que ideias que são inatas, que são minhas, que não é esse ambiente externo que trouxe para mim, que eu é que estou trazendo para esse ambiente. Então, essas ideias inatas, é que esse levantamento das ideias inatas, que é isso, que tem um quadro aí para vocês, só um modelo, tá? Cada um pode fazer da forma como achar melhor, mas tem anexo aí para vocês, né, para vocês poderem fazer baixar, né? É um quadro do levantamento das ideias inatas. Então, o que eu comecei a perceber? Que existiam ideias centrais, chaves, que eu trouxe, que minha família não tinha, que o meio onde eu convivia não tinha isso. E eu, nossa, então pare lá. Então, essas ideias inatas é que fazendo o levantamento disso, já vai te dar um norte de mais ou menos da onde você veio, qual que era o padrão de pensamento, sentimentos e energia do local da tua paraprocedência. Então, a Icel, né, que está aí, oi Icel. Então, nossa paraprocedência está ligada ao nosso Mater Pensene? Tá ligada ao nosso Mater Pensene, Icel. Pelo menos é a hipótese que eu tenho, tá? Tem a ver com o nosso Megatrafor? Tem. E eu fui mais ou menos, eu fui por aí, tá? Então, o que eu fiz? É um exemplo de ideia inata para ajudar o pessoal aí, os autopesquisadores, né? Então, um exemplo de ideia inata. Mais ou menos ali por uns 3, 4 anos de idade, eu tinha certeza íntima de que uma pessoa viria a nascer ali na família, ia ser minha irmã, e que a gente combinou isso. Que a gente combinou dela estar lá para a gente fazer um trabalho em conjunto. E aí, quando eu tinha mais ou menos uns 4 anos e pouquinho, eu cheguei para o meu pai, para minha mãe e falei, e aí, como é que é? Minha irmã vai chegar ou não vai chegar? Estou esperando, ela está atrasada? Que história é essa, né? Então, essa é uma das ideias, né? A outra, que sempre foi muito marcante, né, para mim, vocês podem estar vendo isso aí, quais são as de vocês, né? Quais as ideias inatas de vocês. Era a ideia o seguinte, eu sabia, tinha certeza íntima de que eu combinei com uma pessoa no extrafísico, né, que a gente ia formar uma dupla evolutiva e que íamos fazer um trabalho em conjunto de esclarecimento para o maior número de pessoas a respeito do paradigma consciencial, né, a respeito de para-identidade, de proexis, de bússola consciencial. E a gente ia estar trabalhando com muita gente, né, e que era uma pessoa que tinha traços de temperamento relacionados com o processo de anticonflituosidade e pacifismo. Então, ou seja, era da turma da paz, né? E desde criança eu era muito conectada, sempre fui muito conectada com as ideias da não violência e dos processos de direitos humanos e pacifismo, né? Desde aí dos 5 anos de idade eu já lembro de estar atrás dos contextos lá da não violência, de tudo que tinha a ver com Gandhi, né? Com todo aquele povo lá. Então isso, gente, isso aí é muito sério. Então, esse levantamento das suas ideias inatas, ele já vai te dar um norte do que estava predominando em você. Qual era a ideia central, a ideia-chave da tua paraprocedência, do local onde você veio, das pessoas que você tinha relação, daquilo que era mais sério para você em termos de valores pessoais e de princípios conscienciais. Então, olha só. A pessoa, né, que se liga em sua paraprocedência, ela se aproxima mais da sua realidade consciencial. E de um modo limpo, claro, de glasnost, de transparência. Ou seja, sem indução de ninguém, sem hipnose de ninguém, sem alguém tentando fazer alguma coisa. Não, não é. É você com você mesmo, né? Até você correndo atrás dessas informações a respeito de você, de quem de fato você é, em essência, né, da sua essência consciencial. Isso eu sei até pela minha própria experiência, né, não sei como é que é isso aí com vocês, mas só o fato de você estar conectado com isso, estar em busca disso, ocorrem projeções conscientes que te mostram a sua realidade. Também pode acontecer
retrocognições, ou seja, lembrança de vidas passadas com fatos que são seus lá, que tem a ver com o teu temperamento, com seus traços e características, que são informações fundamentais para complementar esse levantamento de dados, de autodados, né, de dados a respeito de você mesmo. E a retrocognição não precisa alguém fazer isso com você, para você ter. A exemplo lá das terapias, né, que tem terapia de vida passada, é bacana, ajuda muita gente. Mas, quando se trata, o que pode ocorrer, né, nesse contexto, a pessoa está fazendo uma terapia dessa e está tendo retrocognição do terapeuta, e não o seu. E aí? Né? Puxa, Simone, mas como isso ocorre? Ocorre por causa do campo energético. Você está mergulhado num campo de energia do terapeuta, e se esse terapeuta não souber lidar com isso, com esse processo de energia, ele vai estar influenciando, sim, né, nas retrocognições, nos teus pensamentos. E aí, né, aí não vão ser suas, né? O José Luiz está perguntando, né, somos seres em constante evolução? Inata cada indivíduo ter o seu tempo para isso? Essa procedência não pode... né, e buscar tendências mais primitivas que podem conflitar com essa busca do momento? Olha, pode, né? De repente, se a tua paraprocedência ela é mais relacionada com um contexto instintivo aí que você está falando, não tão evoluído assim, né? Você fazia parte lá de um grupo que era gostava só de futebol, né? Só ficava lá nas torcidas de futebol e só tinha cabeça para isso. Aí até concordo com você, entende? Mas o que nós temos que nos perguntar, tem lá no livro 700 experimentos que podem ajudar vocês, tem um teste lá se você tem curso intermissivo ou não. E eu já vou jogar aqui um negócio que é o seguinte, a pessoa que ela olha para a realidade em torno dela, e ela pensa que aquilo ali está muito pequeno, que tem alguma coisa ali por trás, tem alguma coisa maior, que ela não é o cérebro físico dela, que esse corpo aqui é só um invólucro, né? Não é a consciência dela, a pista dela fazer parte de uma paraprocedência um pouquinho melhor, aponta mais por aí, né? Vocês mesmo que estão atrás desses temas, desse autoaprofundamento, de uma autorreflexão mais séria, a hipótese é que a paraprocedência ela é um pouco melhor. Porque, gente, pega a humanidade aí. A grande parte da humanidade está preocupada em pensar nisso? Está preocupada em se questionar, em se melhorar? Então, isso que é o mais sério, né? Então, pensa nisso aí, sabe, José Luiz? Vê esse negócio aí. Se fez com isso intermissivo, tem um monte de gente que não fez, um pouco de gente que fez, né? Mas a pergunta mais séria é, se você fez curso intermissivo, qual era o teu curso intermissivo? Qual que era o tema central? Porque isso, e a gente tem uma bússola consciencial dentro da gente, que nos dá um norte, uma direção, quando a gente começa a ter essa autorreflexão mais aprofundada, levantar os nossos traços e tudo, até vou passar umas técnicas aqui para vocês, né? O que acontece? Então a gente aumenta a nossa autocognição através dessa reflexão profunda a respeito de nós mesmos. Que até vocês podem ver os passos ali que a gente colocou, né, para facilitar, que é o quê? Da autorreflexão, eu entro num processo de autoconscienciometria, porque eu começo a levantar dados a respeito de mim. Uma coisa que eu fiz, que pode ajudá-los, né, vocês veem aí, é fazer um estudo a respeito do teu nome. O que significa teu nome? E teu sobrenome? E tua árvore genealógica? O que você recebeu, né? O que você já retribuiu? Quais os aportes? Ou seja, o que você recebeu de aporte, que aquilo ali tem a ver com o que você tem que fazer nessa vida. Que, na verdade, foi uma preparação para você. Aquilo que você recebeu te prepara para algo. E aí, o que você recebeu? Né? Então, essa autoconscienciometria, né, esse levantamento dos traços pessoais, dos valores pessoais, dos princípios, de temperamento, né, de conduta, de código pessoal ético, tudo isso, esse autolevantamento, essa autoanálise, ela faz com que você consiga chegar num autodiagnóstico. O autodiagnóstico é o quê? É o que você tem, como você é agora,
quais os seus pontos fortes, seus pontos fracos e o que você precisa melhorar. Quais os pontos que te faltam. E é isso que vai te dar um norte para onde é que o que você tem que fazer. Agora, não adianta fazer um autodiagnóstico se você não aceitar, né? Se não ter o processo da autoaceitação. Senão a pessoa chega no autodiagnóstico, tá bom, legal, encontrei, já sei tudo isso, e ela não faz nada para mudar. Ela fica na mesma. Aí não adianta nada também, né? Porque se você quer resultados diferentes e fica fazendo a mesma coisa, sinto muito, né, negão? Mas não vai dar certo, né? Então, é o seguinte, passar do processo do autodiagnóstico para a autoaceitação, tem que ter muita coragem. Né? Coragem para evoluir mesmo, né? Como diz nosso amigo lá, Luciano Vicenzi. E aí, a partir dessa autoaceitação, que você vai enfrentar as coisas que de fato você tem que mudar. Você vai criar técnicas para você de como você vai fazer na prática para mudar aquilo lá, para ser melhor. Mas por que eu tenho que fazer tudo isso? Aí que tá. Se você vai fazer tudo isso só para ficar melhor e para não daí só ficar melhor e não fazer nada, também não adianta, tá? Então a gente precisa ter claro que a gente precisa se melhorar. Para quê? Para que você quer se melhorar? Essa é a pergunta. E essa pergunta é uma pergunta chave do contexto da paridentidade. Porque a pessoa que ela tá mais próxima da essência consciencial dela, sadia, de uma paridentidade sadia, homeostática, equilibrada, o rumo dela, a bússola dela, ela vai em direção à interassistencialidade. A ficar melhor, porque ela sabe que quanto melhor ela fica, melhor ela ajuda os outros. O José Luiz perguntou, né, sobre paraprocedências. Não existem aquelas consciências que têm um processo reencarnático compulsivo? Bom, deixa eu ver se eu entendi o que você quis dizer, José. Reencarnático compulsivo no sentido de que era uma consciência, tem um livro, nosso, um tratado do professor Valdo Vieira, deixa eu ver se está aqui, Homo Sapiens Reurbanizados, você pode dar uma olhada, tá, José Luiz? Que é o seguinte, são as consciências que elas têm um nível de maturidade muito baixo, tá? E ela não tem mesmo sua própria escolha de retornar, que é o intrafísico, de reencarnar, né? Como você está falando. É isso mesmo. O conceito, a ideia-chave é a mesma, tá? Só que o que acontece? A paraprocedência dessa consciência é o quê? Geralmente é uma paraprocedência bélica, assediadora, né? Ou muito guia cego, muito assediador, a própria pessoa é um assediador, né? Então, o que acontece? Não que a gente não tenha isso em nós, tá? Às vezes eu sou assediadora da outra pessoa. Se eu estou irritada, né? Se eu não entendo a minha irritação, se eu fico lá enchendo o saco da outra pessoa, ao invés de ajudar. Então, às vezes, também a gente é assediador, né? Assediador dos outros. Mas o que eu estou dizendo assim, que são consciências que a tendência maior dela, o padrão maior dela é de assédio. Então, são pessoas que elas têm, a paraprocedência dela é uma paraprocedência imatura, não tão evoluída. E aí, o que ocorre? Ocorre os resgates extrafísicos, tá? Onde uma equipe, que muitas vezes algum de nós pode estar fazendo parte, conforme a paridentidade, né? Pode estar fazendo parte dessas equipes para resgatar essas consciências, dar um banho de loja, né? E recuperar um pouco dessa lucidez, dessa consciência, prepara ela e bota ela para reencarnar de novo, né? Que você está dizendo aí, né? Vou usar o teu conceito, tá, José? Reencarnar ou voltar ao intrafísico. Voltar para quê? O cara é um assediador, por que voltar para cá? Porque é só no meio de outras consciências diferentes do padrão dela é que ela vai aprender a ser diferente. E às vezes isso leva séculos, vidas. Então, esses ambientes intrafísicos de ressoma, de retorno, né, que a gente, né, vai e volta. Então, esse momento da volta, para quem não tem lucidez, ela volta compulsivamente. Então, existe uma equipe lá que estuda assim, esse daqui vai ser o melhor contexto para esse cara evoluir, para ele aprender a ser diferente. Já o outro caso mais sadio que eu estou trazendo aqui da paraprocedência é aquela pessoa que ela já recuperou a lucidez, é a pessoa que ela sabe que ela está num curso intermissivo, sendo preparada para retornar novamente e que ela tem uma missão de vida.
uma programação de vida, uma proexis. E aí ela trabalha em conjunto, sim, com outras consciências mais maduras, para ela ver qual que é o melhor contexto dela estar voltando e estar fazendo aquilo que ela tem que fazer junto com outras. Agora, voltando ali, né, a questão desse ciclo, né, que você faz o autoenfrentamento, passa para um processo de recim, ou seja, de reciclagem intraconsciencial, mas para isso também você tem que fazer um autoacompanhamento, né, que não adianta só mudar, tem que acompanhar aquilo que você mudou, né, e até mesmo para aperfeiçoar. Agora, gente, como diferenciar, né, o Rodolfo ali, uma ideia inata de uma ideia criativa, né? Vamos pensar juntos aí. A ideia inata, ela tem ligação com aquilo que ela pode ser tanto uma criação sua, com referente a uma coisa que você viu aqui e que você está pensando naquilo, num projeto, alguma coisa que você está pensando ali, aquilo expande, a tua intelectualidade expande, a racionalidade expande, o mental soma expande e você consegue acessar uma ideia nova, uma ideia diferente, mas que não era sua, tá? Ou também de você criar essa ideia. A ideia inata é aquilo que já vem com você. Ela está no íntimo, ela está dentro de você, no sentido assim que ela vai e volta. Aquilo é uma certeza íntima que você tem de algo e principalmente relacionado com o processo de evolução, evolutivo. Por exemplo, o encontro do grupo evolutivo. Você saber que a hora que você sair daquela cidade for para onde você vai encontrar teu grupo evolutivo. Você saber que esse teu corpo parece meio que uma borracha, né? Às vezes o pré-adolescente se olha no espelho, puxa, mas parece uma borracha, parece que eu estou dentro do negócio, né? E é por aí mesmo, é uma ideia que é dela. Ela sabe que ela não é aquilo ali. As técnicas, né, que eu utilizei para a questão da para-identidade, porque, gente, eu estou Simone Isolé, né? Eu não sou Simone Isolé. Então, eu estou nessa minha realidade hoje, nessa vida atual, como Simone Isolé. E isso tem um significado forte no sentido, mas por que essa família, né? Por que o Isolé? Por que a Simone? O que tem a ver com uma das minhas partes de para-identidade? Mas e no extrafísico, qual que é o meu real nome? Como que as consciências me conhecem? Pelo qual nome? Né? Agora, a Valdirene está perguntando, né, quais as técnicas que eu utilizei para identificar os princípios pessoais. Primeira coisa, Valdirene, que eu fiz é colocar no papel tudo que era importante para mim. Coisas de que eu não abria mão de jeito nenhum. Chover, se fizesse sol, podia cair o mundo, mas daquilo ali eu não abriria mão. Então, isso é um valor para mim. E por trás de um valor tem um princípio pessoal. Princípio pessoal é o quê? É uma lei que você bota para você. Uma norma de conduta. Então, assim, existem coisas desde crianças, ideias desde criança, que elas estão relacionadas diretamente, essas ideias inatas, com os teus princípios conscienciais, com seus princípios evolutivos, com seus princípios do curso intermissivo. Uma ideia-chave para mim que tem a ver com um princípio pessoal, né, que eu desde criança eu trouxe, foi de que eu queria ajudar os outros. Então essa coisa assim do gostar de gente e falar, puxa vida, mas não é só isso. A vida não é só crescer, né, nascer, crescer, ter uma família, deixar alguma herança ali para os outros, dar uma educação e morrer. Não é só isso. E as pessoas precisam ver que não é só isso. Então isso era um princípio meu, que eu queria fazer alguma coisa a mais. Queria deixar uma assinatura, algo aí para as pessoas, né, para as consciências, para a humanidade. Não era um invento, não era um negócio científico dentro do processo convencional, mas era dentro da mentalidade humana. Ajudar a mentalidade das pessoas a ampliar, a aumentar a lucidez, ajudar as pessoas a serem mais lúcidas, a terem mais autodiscernimento. Agora, que princípio pessoal estava aí por trás? Aí que está. A tarefa do esclarecimento. Então, disso, não abria mão. Aí pensa com você aí, Valdirene, qual que é o teu, né? Então, pensar assim, o que é importante de fato para você que você não abre mão. É aí que vai estar o teu princípio pessoal por trás. Agora, pessoal, né, amigos evolutivos, tem algumas técnicas, né, que eu estou passando aí para vocês, né? Eu vou explicar cada uma delas de modo rápido, né?
que vocês podem estar usando para dar início aí à investigação da sua paridentidade. Então, a primeira que eu já comentei, que é a técnica do inventário das ideias inatas, né, que está aí no quadro para vocês baixarem. A outra é a técnica do levantamento das realizações. Ou seja, tudo que você fez, tudo que você participou, realizou na vida até agora. O que isso tem a ver com paridentidade, Simone? Vocês vão perguntar. Bom, tem o seguinte, a hora que eu levantei, fiz o levantamento de tudo que eu realizei, nessa vida tinha um padrão. Então, quando eu fechei o quadro até agora, eu percebi que tinha um padrão lá. E que esse padrão tinha a ver com a minha paridentidade. Com a minha essência consciencial. Com aquilo que me sintetizava, que me resumia. Outra técnica bastante séria também é a técnica do levantamento das conexões interpessoais. Então, ao longo da tua vida, quais foram as suas conexões com as pessoas? Com que tipo de temperamento? Qual que era o padrão dessas pessoas? E aquelas que eram mais sadias, que padrão era esse? Qual que era a temática central com essas pessoas? O que te conectava a elas? A outra técnica é a técnica do levantamento das conexões com as ideias. Então, tudo aquilo que tem a ver assim, por exemplo, teorias que você leu, tipo, mas o cara está falando aquilo que eu já penso. Nossa, ele escreveu aquilo que eu escreveria, como é que ele sabe? Então, já diz de você, já diz da tua paridentidade e da paraprocedência. Então, teorias que você tem conexão, que você entende rápido, claramente, ou que você não tem tudo a ver comigo isso aqui, né? Filmes, a hora que você assiste o filme, no filme sempre tem uma ideia central. O que te pegou lá? Qual era aquela ideia central que você já tinha, que já estava com você? Livros, a mesma coisa. Qual é a ideia central daquele autor, daquele livro? E o que te conecta a ele? Também tem relação direta com a paridentidade. E a técnica do levantamento de valores e princípios pessoais. Não é o valor ideal, tá, pessoal? Não é aquilo que você gostaria de ter como valor, mas aquilo que de fato você tem. E para isso você vai precisar se perceber, se acompanhar. Por exemplo, se a hora que você levanta até a hora que você vai dormir, perceba lá o que de fato foi importante para você lá. Quais eram as suas intenções, o que estava de mais sério lá no fundo de você, a hora que você fez ou tomou alguma decisão ou fez aquilo. Aquilo vai dizer qual que é teu valor de fato, real. A Ana está perguntando se ela pode baixar as técnicas. Eu vou estar depois passando para vocês nessas técnicas. Eu consegui anexar só a técnica do inventário das ideias inatas. As próximas, logo a gente finalizando, eu já passo aí para vocês poderem estar baixando, né? Mas uma coisa que vocês podem já estar fazendo é pegar esse próprio quadro da técnica do levantamento das ideias inatas e transformar nos outros quadros, tá? Porque são quadros, são tabelas que você faz. Então, pessoal, essas são as técnicas aí que eu estou utilizando, né? Isso aí não para, tá? Porque é um processo de autocognição contínua. A cada dia você descobre uma coisa nova, você acessa uma coisa nova, você amplia a tua auto-parapercepção. Então, é bastante interessante. E a ferramenta que eu utilizo mais séria, que é aquilo que a minha mestra, a chave, né, é o conscienciograma, que eu mostrei para vocês no início. E as duas folhas de avaliações que têm relação mais direta com o processo da paridentidade, claro que todo conscienciograma, ele é um levantamento da tua paridentidade, todo ele. Mas assim, para quem quer começar aí, tem a folha hereditariedade, que fala em paragenética e genética, e a folha de avaliação consciencialidade, que ela é uma folha específica sobre identidade, que é consim e heranças, ou seja, consciência intrafísica e heranças, né? Então essas daí também são duas folhas de avaliação. Só para vocês terem uma ideia, o conscienciograma, ele tem 2.000 perguntas.
E os pesquisadores, né, da conscienciometria, a gente quer expandir para mais ou menos umas 50 mil perguntas, né, questões. Enfim, mas com as 2.000 já dá para você ter uma boa ideia da sua para-identidade. Né, já dá para começar em um bom caldo. A Isel está perguntando, né, estava pensando sobre a dessoma, né, da consciência, ou seja, quando a pessoa ela morre, né? Quando essa busca desenvolver sua autocognição, desenvolver sua proex, a tendência a retornar à sua comunidade de paraprocedência. Sabe o que eu estava pensando, Isel? Às vezes, assim, pode acontecer o seguinte, você vir de uma colônia astrafísica, né, de uma paraprocedência, de uma comunidade, e a hora que você voltar, aquela comunidade não está mais lá. Já mudou. Porque, veja só, se o processo evolutivo é contínuo, e se as consciências elas entrarem num fluxo de evolução de modo dinâmico, proativo, rápido, aquele grupo que estava lá no mesmo padrão evolutivo, mais ou menos com a mesma maturidade, se ele sobe um platô, se ele sobe um degrau, não tem mais por que aquela colônia está lá. Mudou, já mudou tudo. Aí vai ser formado um outro tipo de comunidade. Gente, é tudo pensênico. É tudo por frequência de pensamento. Então, a tua frequência de pensamento, de valores, de princípios, de cosmoética, te conecta com alguns tipos de paraprocedência. Te conecta com alguns tipos de comunidades. E se aquela frequência não está mais lá, é com outra que você vai se conectar. Não sei se ajuda isso aí, mas eu estava pensando nesse sentido. Porque eu não sou mais a mesma. Eu não sou a mesma consciência que ressomou. Eu já mudei muitas coisas minhas. Já tive muitos méritos autoevolutivos. Claro que tem trilhões de outros que eu ainda nem sonhei. Mas pelo menos daquilo que eu já sei, penso eu que agora o próximo curso intermissivo vai ser diferente. E as pessoas que eu vou estar conectada também vão estar diferentes. Então isso é uma coisa para pensar aí, Cel e demais colegas, né? É interessante a gente pensar nessa coisa da transformação, da mudança. E não ter medo de mudar. Quanto tempo vai demorar, Renato? Olha, se você ajudar... Quanto tempo vai demorar para expandir para 50 mil? Olha, meu amigo... Não faço ideia. Não, a gente tem ideia assim, pelo menos mais umas 2.000 questões aí, vamos pensar em 2 anos, 1 ano e meio. É que está aumentando o grupo que está ajudando nessas questões. Tem o nosso projeto ADCONS, né, que depois você pode entrar em contato aí comigo, a gente conversa melhor aí sobre isso, tá, Renato? Pois é, nem me fale, o Val demorou 20, né? Imagina 50. Então precisamos da sua ajuda, tá, Renato? É que ele era sozinho, né? Nós vamos estar em grupo. Então o grupo, se cada um fizer pelo menos umas 50, 500 pessoas fazendo 50 cada uma, o que tu acha, hein? Tá convidado. Gente, então, vamos tá falando aí, né, da questão, a gente falou bastante, né? Não sei como é que ficou essa questão da paridentidade, né, para vocês, como eu falei no início, né, aí de estudo sobre a paridentidade. Uma coisa bastante séria que eu gravei, até deixei aí para vocês, né, nos slides, é paridentidade proexis, porque eu sempre tive essa ideia, né, de programação existencial. Tanto que o que me trouxe para a conscienciologia foi a palavra proexis, que eu nem sabia o que significava, mas a hora que eu olhei a palavra, eu falei, nossa, é isso, esse grupo é meu grupo. E eu acabei vendo as pessoas, reconheci as pessoas, né, e estou aqui. Né? Então, a programação existencial, a ideia mestra dela, ela tem relação direta com a tua paridentidade. Por quê? Porque a tua programação de vida, ou seja, o teu mandato, aquilo que você veio, né, que você foi preparado naquela dimensão que você estava, da tua paraprocedência, concurso intermissivo, para vir aqui num contexto complexo, diverso, né, o grupo que te preparou para isso, eles não são bobos. Eles não iriam preparar um outro grupo para vir fazer uma missão, seja ela qual fosse, com base nos pontos fracos dessas pessoas.
Não tem como. A gente sabe disso, inclusive intrafisicamente. Então, quando se prepara uma pessoa, um grupo para fazer alguma coisa, você prepara com base nos talentos dessa pessoa. Você prepara com base naquilo que ela sabe fazer melhor, naquilo que ela tem conexão direta, naquilo que para ela é o essencial, aquilo é o mais sério, nos traços força dessa pessoa. Então, minha gente, é o seguinte, a tua programação existencial, o teu processo, a tua missão de vida, ela está sedimentada, né? Ela está consolidada com base nos seus traços força conscienciais, nos seus mega traços força, nos seus talentos, nas suas qualidades. E aquela coisa, se você não sabe quem é, o que quer e para onde vai, qualquer coisa serve, né? Então, assim, o Mauro está perguntando, né, qualquer pessoa pode ter retrocognição ou isso depende de um parapsiquismo avançado, né? As retros são importantes para entendermos a proexis? Olha, Mauro, é o Chico? Qual o primeiro passo? Né, o Paulo Henrique está perguntando aqui, né? Mas se você não tem curso intermissivo e não sabe a sua proexis, qual o primeiro passo? Paulo, será que você não tem mesmo curso intermissivo? Pensa nas tuas ideias inatas. Faz o levantamento das tuas ideias inatas. Com isso, você vai saber mesmo, tá? Agora, se não tiver, você pode fazer agora. Aqui, nessa dimensão. Não precisa estar no extrafísico para fazer curso intermissivo, tá? No sentido assim, que você pode acessar ideias, Paulo, de ponta, igual nós estamos fazendo agora, estamos trocando agora, né, com as ideias do paradigma consciencial, da própria conscienciologia, são ideias novas, ideias de ponta. Isso é um tipo de curso intermissivo. Ou seja, curso intermissivo é aquilo que te prepara para algo, né, que te prepara melhor para alguma coisa, com base naquilo que você acha mais sério, que você pensa, puxa, mas para mim agora está o mais sério. Então, às vezes a pessoa ela tem tudo na vida, só que sente aquele vazio, né, existencial. E aí, ela encontra uma ideia diferente e ela se encontra. Ela encontra a ideia diferente e se encontra. Isso auxilia a pessoa a ter. Então, ela passa a fazer o curso intermissivo aqui mesmo. Ela passa a se preparar para fazer as coisas no aqui e agora já. Porque, gente, proexis, programação de vida, não vem um manual junto com a gente. A gente tem mais ou menos, no nosso contexto dessa bússola íntima, essa bússola consciencial, aquilo que intimamente você sabe, né, que você se direciona para aquilo, porque aquilo para você é o prioritário, é o mais sério. Agora, né, a Cris está perguntando lá, viu, Cris, você pediu assim, podia esclarecer mais sobre as ideias inatas, né? Podemos sim, tá? E outra coisa, né? O Paulo eu tenho conscienciograma, mas responder é muito difícil. Paulo, depois a gente conversa, posso te explicar aí como é que você pode fazer para resolver isso aí, tá? A gente te dá uma assessoria lá na Conscius para você responder o conscienciograma, tudo bem? Cris, é o seguinte, agora sim, contra a questão das retrocognições. Só o fato de você estar fazendo o levantamento dos teus traços força já é uma retrocognição. Só o fato de você estar pensando nas suas ideias inatas, fazendo um levantamento das suas inatas, já é uma retrocognição. Só o fato de você olhar para uma pessoa, olhar no olho dela e falar, eu conheço essa pessoa de algum lugar, já é uma retrocognição. Então, assim, o que falta para a gente é aprofundamento. É parar para fazer uma autorreflexão mais aprofundada das coisas que acontecem conosco no dia a dia. Porque muitas coisas são autorretrocognitivas. A própria conversa que a gente está tendo, essa troca, né, de ideias a respeito da para-identidade, já pode ser uma autorretrocognição. Puxa, eu já ouvi falar disso. Mas aonde será? E a hora que você vai puxando o novelo, puxando o fio, é inevitável. Quanto mais você vai puxando, aumenta a tua lucidez, vai chegar uma hora que você vai ter uma retrocognição. E para isso não precisa ser um exímio parapsíquico. Até porque todos nós somos parapsíquicos, tá? Todos nós temos parapsiquismo.
Bom, gente, claro que as retrocognições, o pessoal de Blumenau, né, Rogiana, que quando você começa a ajudar as outras pessoas, começa a vir espontaneamente. Sim, é natural. Quanto mais maturidade você vai adquirindo, mais você vai conseguindo acessar informações a respeito de você mesmo. Bom, povo, é um negócio bacana, né? São 16... Aqui, deixa eu ver. Rodolfo perguntou aqui a questão da identificação dos trafores, né? A maioria deles aparece naturalmente. São coisas que geralmente se faz com o pé nas costas, né? A questão dos trafores. Só que tem um negócio bem sério que a gente descobriu na conscienciometria, que as coisas que a gente faz com os pés nas costas, a gente não dá bola, a gente não dá valor. Aí falta a questão do autorreconhecimento, o autovalor. Então, é muito bom se pegar e sentar e botar no papel, fazer um levantamento, todos os teus traços de força, todas as suas qualidades. E a gente percebeu que as pessoas têm dificuldade de fazer isso. Falar de pontos fracos, elas botam um monte, mas de pontos fortes, o pessoal tem bastante dificuldade. Por quê? Porque não dá bola, porque já faz com o pé nas costas mesmo, então não dá o devido valor. E a gente precisa valorizar isso sim. Então, gente, para a identidade, questão de missão de vida, da própria autodireção, né? Então, sem uma ideia-chave aí para vocês. Sem autocognição, que é o quê? Saber quem você é. Sem autoconfiança, de chegar lá, né? De você ter certeza que você vai conseguir. De ter coragem, né? Para chegar lá. E sem autoestima, que é reconhecer seus próprios méritos, a pessoa, o indivíduo, a consciência, ela fica subordinada àquilo que ela não é. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Que, como a gente passa por muitas influências externas e também a gente cria muito pensamento errado a respeito de nós mesmos, a gente acaba ficando subordinado com uma ideia errada acerca de nós mesmos. Ou seja, está proibido, tá? Uma dica, proibido pensar mal de você mesmo, tá? Não pense mal de você mesmo, nem sozinho no banheiro, tá bom? Bom, foco aí, precisa ter um autorrealismo, no sentido assim, de você levantar aquilo que você é, quem você é de fato, sem medo, tá? Sem botar limite para você. Então, levantar tudo, como se fosse um médico, um cientista de você mesmo. E aí, com essa clareza, com essa transparência, com essa autenticidade, você levar as coisas com bom humor e com otimismo. Né? No seguinte sentido, não, isso eu tenho de bom mesmo, eu sei, tem que arregaçar a manga e tem que botar para fazer. Agora, essas outras coisas que eu tenho que melhorar, eu também sei que eu tenho e vou botar para fazer também. No sentido de estar transformando esse traço fraco num traço forte. Porque, gente, traço fraco, ele é um negócio que ele não é para sempre. Ele é fugaz, é um negócio fugaz. Por que é fugaz? Porque o traço fraco de antes, ao longo das suas experiências nas outras vidas, você transformou em traço força. Porque você sofreu com aquilo lá e você conseguiu superar e transformar num traço força. Uma pessoa que é tímida, acanhada, introvertida, com um esforço, com vontade, ela consegue se transformar numa pessoa extrovertida, comunicativa, sem problema nenhum. Agora, isso demanda suor, arregaçar a manga e botar para fazer. Agora, gente, claro que sozinho a gente não faz nada, tá? A autopesquisa, né, o autoenfrentamento, a autoconscienciometria, ela tem por base também, além de você fazer um levantamento dos teus dados, você também precisa pedir heterocrítica. Então, muitas vezes a gente não reconhece os nossos traços força porque eu não pedi, porque eu não escutei o outro, porque eu não dei valor para aquilo que a outra pessoa me falou, que eu era boa, entendeu? Assim como também aquilo que muitas vezes a gente não reconhece que a gente está falhando. Então, a heterocrítica, ela é muito bem-vinda, ela é um presente evolutivo, porque
Olha, muitas vezes nossos guias cegos e assediadores, eles nos ajudam. A gente que não dá valor. Por que nos ajuda? Porque ele aponta o dedo na ferida, ele aponta onde você precisa melhorar. Isso é muito legal, você tem que mais agradecer, entendeu? Puxa, ó, valeu, te agradeço, agora eu vou mexer com isso aí que eu não sabia. Então, a autoconscienciometria é isso, é autorrealismo, é chegar próximo da tua para-identidade. E aquilo, né? O que você pensa que você é, você é. É a pergunta cretina, né? E o que você pensa que você é? Isso daí o professor Valdo cansa de perguntar pra gente. É lógico que eu ia colocar isso no slide para vocês nunca mais esquecerem, tá? Que tudo começa no pensamento, pessoal. Tudo, no PEN. É através do PEN, do mental soma, da racionalidade, que você vai conseguir transformar toda a tua realidade. E aí eu pergunto, né? E agora? Com essas informações todas aí, né, povo? Como é que a gente faz, né? E a pergunta aí que eu deixo para vocês é a seguinte, deixo para abrir, né? Abrir o contexto da autoconscienciometria, da autopesquisa contínua, para vocês, assim, ficarem melhores, para melhor ajudar os outros. Qual é a síntese da sua personalidade circular? Ou seja, como que você se define? Autodefinição. Uma palavra-chave, uma síntese. Qual é a síntese de você? Como você se resume? Aí eu vou citar alguns exemplos para ajudá-los aqui, tá? Olha só, o Mauro aqui brincando, né? Interessante pensar que os assediadores podem nos ajudar. Nossa tendência é tê-los bem longe. Esse que é o problema, porque quando a gente quer se livrar, aí mais que eles querem nos assediar, né? Porque a gente está sendo assediador deles também, né? Querendo se livrar deles. Então, os assediadores, Mauro, são consciências igual a nós. O problema deles é que eles só conhecem um jeito de fazer as coisas. E eles estão com uma intenção desqualificada. Eles não conhecem outra forma. Então, são pessoas que guardam mágoa, ficam ressentidas e que querem prejudicar o outro em prol de si mesmos. Então, assim, não é um bicho-papão. É uma consciência imatura. E que o que a gente puder ajudar, estamos aí, né? Então, assim, e aí, Chico, como é que você se resume, hein, Mauro? Mauro Francisco, qual a síntese da sua personalidade circular? E aí, pessoal, qual é a síntese? Né? Como é que fica isso tudo? Então, gente, esse processo aí é muito sério, né? Tá passando aí, vamos pensar, ó, uma síntese, né? Como é que a pessoa se resume? Gandhi, Mahatma Mohandas Gandhi, uma síntese do Gandhi. Não violência. É uma síntese dele, consciencial. Duque de Caxias. Né? Esses dias eu participei de um evento, né? E eu não pude deixar de pensar nisso. Era um evento em comemoração ao pacificador, Duque de Caxias. Olha só a para-identidade do Duque de Caxias, o pacificador. Outra para-identidade, a Serenona, né? Monja, aí o pessoal aqui da Conscienciologia. Interassistencialidade é o que resume a monja. Outra personalidade-chave aí da história, Nostradamus. O que vocês acham? O que resume Nostradamus? Qual é a síntese do Nostradamus? Poderia ser pré-cognições? Retrocognições? O que vocês acham? Outra personalidade da história interessante aí, Chico Xavier. E aí? O que resume o Chico Xavier? Espiritismo? Assistencialidade? E então, é mais ou menos por aí, pessoal. De vocês fazerem esse autolevantamento, ideias inatas, traços pessoais, tendências, né? E puxando tudo para vocês analisarem qual é a síntese, o que me sintetiza, o que me resume, o que resume a minha consciência, com as informações que eu tenho agora, aqui, agora, já. Nós estamos aí alguns minutos aí do fechamento, né? E eu estou deixando o meu contato para vocês, tá? Sugestões, dicas, pesquisa, tudo que tem a ver com a para-identidade aí é muito bem-vindo. Então, vocês podem manter contato comigo no simonesolê@gmail.com, tá?
E aí a gente vai trocando ideias, fiquem à vontade, somos pesquisadores, né, autopesquisadores, então podemos trocar muito aí. Quem tiver interesse também, entender mais o conscienciograma, a questão, sim, vocês podem baixar, sim, os slides do PowerPoint, né, eu vou ver ali com o Rodolfo como é que faz isso, mas vocês vão poder baixar sim, tá? O que precisarem nesse sentido podem contar aí comigo, né? A minha pesquisa está em andamento, já elaborei uma oficina, né, um workshop de 6 horas pela Conscius, com esse mesmo nome, né, para identidade, essência da consciência, ou como chegar mais perto de si mesmo, né? Então, quem tiver interesse de estar levando também essa oficina aí para a sua cidade, a gente tem como estar itinerando e ir até vocês. Pessoal, acho que deixo por aí, né, o que a gente... imagina, Paulo, obrigada a vocês aí pelas perguntas, né, por estar compartilhando aí as ideias de vocês também. E, nossa, agradeço um monte, porque eu penso o seguinte, Paulo, a gente não leva nada dessa vida, né, assim, a única coisa que a gente leva nesse sentido são as relações, né, as relações interconscienciais. E aquilo que a gente aprende com as pessoas. E eu penso que nosso planeta ele é um planeta escola já para a gente, né? Apesar de a gente ver mais pessoa imatura e doente, mas eu acho que no nosso caso nós estamos mais no sentido de escola, né? De poder ajudar aí o povo todo, né? Valeu, obrigada aí a Rosiana, a Ana, a Isel, Rosicler, valeu muito, tá? Espero a dica de vocês, mais ideias que vocês têm, pode estar me mandando que a gente vai trocando, tá? Se eu tenho... olá, Cris, tenho bom humor, sim. Isso é um do meu mega traço força, é o bom humor e o otimismo. Paulo, legal, vamos aprender juntos, sim. Jorge também, valeu. Beatriz, saudade aí, hein? Obrigada. Vou passar para o Rodolfo aí para ele conversar, passar as dicas para vocês, tá? Das outras eventos. Obrigada, Fátima, Valdirene. Aonde? Ok, pessoal, muito obrigado, Simone, pela sua palestra, foi realmente fantástica. Nós tivemos mais de 36 pessoas aqui presentes na sala. E, pessoal, eu gostaria de passar para vocês agora os nossos comerciais aqui da nossa conferência online. Nós vamos realizar o curso Introdução à Programação Existencial. Esse curso Introdução à Programação Existencial, ele vai ser realizado através desse ambiente de conferência online e mais um outro ambiente que é o Moodle, que é um sistema onde vocês vão poder baixar arquivos, vão poder participar de fóruns também. É um ambiente um pouco mais completo do que somente a sala de conferência. Então, a sala e o evento, eles vão começar no dia 13, agora, né, dia 13 de setembro. As inscrições vão até o dia 10, então quem não se inscreveu ainda, tem várias pessoas que estão aqui na sala que já se inscreveram para o curso. E quem não se inscreveu ainda, basta entrar no site www.apexinternacional.org/introdução. Lá você vai poder preencher um formulário de interesse e a gente vai entrar em contato com vocês via e-mail ou mesmo via telefone para poder passar as informações. E a gente vai deixar agora para vocês um vídeo sobre o curso Introdução à Programação Existencial para vocês terem um pouco mais de ideia, né, de como é que funciona, tá bom? Muito obrigado e boa tarde e até a semana que vem com a nossa conferência online, todos os sábados às 15h30. Um grande abraço e boa tarde.